enquanto os irmãos estão procurando, eu estou lendo. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro da oliveira, azeite batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Eu quero dizer aos irmãos que fiz um apanhadozinho hoje, pelo fato de eu não estar muito bem. Eu fiz um apanhado para... Nós temos alguma coisa a oferecer para os irmãos. Esse texto fala de um assunto de muita importância. Esse texto fala de algo que realmente, durante toda a existência do povo de Israel, foi um primordial entre o povo de Deus, chamado azeite. O azeite, o óleo, em Israel, é algo sagrado, maravilhoso. Aqui o texto sagrado, Deus fala: olha, traga para a casa de Deus azeite batido, ou seja, óleo purificado. Para quê? Para que os candeeiros não se apaguem na casa de Deus. Esses dias eu falei sobre isso, não foi dentro desse texto, foi outro texto. Que os candeeiros não apaguem na casa de Deus. Que enquanto os candeeiros, enquanto as lâmpadas do templo estavam ligadas, permaneciam ligadas, a presença de Deus era real. Aí quando as lâmpadas se apagavam, a presença de Deus se esvaía. Eu quero tirar como exemplo esse azeite. O azeite que realmente faz sentido, tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Esse azeite é algo que Israel permaneceu durante muitos anos, tendo isso como algo, como um sagrado na sua vida. Todas as pessoas conduziam consigo azeite. Eu vou me lembrando aqui do texto e me lembro que o Jacó, quando saiu da casa do seu pai, ele saiu porque ele havia usurpado a primogenitura do seu irmão Esaú. E o seu irmão Esaú, muito nervoso, muito agitado, perseguiu-o ao ponto de querer matá-lo, porque Jacó não foi honesto com ele. E aí ele fugiu, e a Bíblia diz que ele fugiu para a terra chamada Padã Arã, onde morava o seu tio Labão, irmão da sua mãe. Quando ele ia caminhando pela estrada, a estrada era longa, e ali naquele tempo não tinha carro, não tinha automóvel, não tinha moto, não tinha nada. Eles iam a pé, e andando a pé, chegou um determinado momento na estrada, e a noite chegou, e a Bíblia diz que ele deitou, ou seja, colocou a sua cabeça em cima de uma pedra como travesseiro. E ali naquela noite ele teve um sonho extraordinário. A Bíblia diz que ele via os anjos que subiam e desciam por uma escada que topava ao céu. Aqueles anjos subiam e desciam, subiam e desciam. Por que não desciam e subiam? O texto fala que eles subiam e desciam por aquela escada. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem e os livra de todo o mal. E ali, enquanto ele prestava atenção naquele sonho, ele ouviu a voz de Deus lhe fazendo grandiosíssimas promessas. E a promessa de Deus era dizendo: olha, se tu estiver na minha presença, andar diante de mim, for fiel à minha palavra, for fiel a mim mesmo, ao Senhor, então eu vou fazer com que você vai e volte nesta viagem, seja abençoado. E Jacó foi embora abençoado, levantou, acordou daquele sonho. E quando ele acordou assustado e disse a seguinte frase: Deus está neste lugar e eu não sabia. Na igreja evangélica Assembleia de Deus e outras igrejas, tem muitas pessoas que Deus está na igreja e ele não sabe.
porque não percebe a presença, não sente a presença, não vê a presença. Ele não sabe que Deus está neste lugar. Aleluia! E Deus está aqui nessa tarde, irmãos. Deus está aqui nesta hora para abençoar, para dar vitória, para resolver os seus problemas, para responder às suas orações. Deus está aqui nesta tarde. E a Bíblia diz que Jacó disse: Deus está neste lugar e eu não sabia. Aleluia! Quando eu entrei neste lugar eu já sabia que Ele estava aqui. Quando eu entrei neste lugar eu já sabia que Ele estava passeando no meio do seu povo, visitando corações, visitando vidas, visitando lares, visitando. Deus está neste lugar. Quantas pessoas não sabem que Deus está na igreja, não percebem que Deus está na igreja, não sentem que Deus está na igreja, mas Ele está aqui com as mãos estendidas, esperando o coração se abrir, para que Ele possa abençoar, para que Ele possa dar vitória, para que Ele possa fazer prosperar os seus caminhos. Aí vem a história do óleo. A Bíblia diz que Jacó colocou pedras, fez ali um altar e tirou da sua bagagem algo que o crente não pode perder. Tirou da sua bagagem alguma coisa que o crente precisa de ter. Ele tirou o óleo da bagagem e ungiu aquelas pedras e disse: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. O óleo é algo muito importante na vida dos cristãos. Esse óleo aqui, meus irmãos, representa a glória, representa a alegria, representa o gozo, representa a nossa certeza de salvação. Você olha para dentro de você e você mesmo sabe se o óleo está jorrando na sua vida, se o azeite está fluindo no seu coração, na sua alma. Muitas vezes nós choramos, oh glórias! Muitas vezes nós choramos, muitas vezes nós adoramos ao Senhor nos momentos mais improváveis. As mulheres estão lavando as vasilhas e o óleo começa a jorrar no coração e ela começa a sentir aquela presença, começa a glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, começa a cantar e daqui a pouco as lágrimas começam a escorrer dos seus lábios, seus olhos, e o louvor flui dos seus lábios, o louvor ao Senhor nosso Deus. Aleluia. O óleo precisa estar jorrando, irmãos. Esse óleo representa algo muito importante na nossa vida. O crente que tem óleo na sua vida, ele é um crente equilibrado, sabia? O crente que tem azeite na sua vida é um crente abençoado, sabiam? O crente que tem azeite na sua vida tem equilíbrio no seu casamento, nos seus negócios, nas suas falas. O crente que tem azeite na sua vida, ele é um crente cheio de louvor, de adoração. É aquele crente que quando você chega na casa dele, você diz: irmão, está tudo bem? Ele diz: sim, irmão, graças a Deus, está tudo bem. Muitas vezes não tem o arroz na despensa, muitas vezes não tem a carne na geladeira, mas ela diz: está tudo bem, porque com Cristo no barco vai tudo bem. E esse azeite também representa a tua salvação. Ô pastor, aí o senhor pegou pesado. Esse azeite representa a nossa salvação. Capítulo de número 25 de Mateus, história que todo mundo conhece de cor. 25 de Mateus conta a história de 10 virgens, 10 mulheres virgens que estavam ali preparando a sua vida para encontrar com seu esposo. Aquelas virgens estavam ali preparadas ou preparando. 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias. E a Bíblia diz que essas 5 mulheres prudentes tinham azeite nas suas vasilhas,
tinha azeite nas suas candeias, mas 5 delas eram desapercebidas, 5 delas eram imprudentes, 5 delas a Bíblia chama de loucas, porque não tinha azeite nas suas vasilhas. São essas pessoas que estão aí despreparadas, não querem estar nem aí para Jesus. Eles têm uma religião, ele congrega numa igreja, tem um cartão de membro, tem uma vida social bacana, ele tem um emprego, um trabalho, tem ali na igreja um cargo, uma função, na parte eclesiástica, mas na verdade dentro de si está seco, não tem mais azeite. Estou feliz? Sou pastor, sou obreiro, sou dirigente de congregação, sou tesoureiro da igreja, eu sou secretário, sou vice-pastor, eu sou isso, sou aquilo. E será que isso é o suficiente? Será que o azeite está jorrando do coração? Às vezes nem tem azeite, está seco, tem nada para oferecer. Alguém chama isso de crentes dinossauro. Tudo que era de precioso, de inteligente, de misericórdia, de favor, está esquecido, está adormecido. Ele está vivendo uma vida social para ser visto. Muitas pessoas vão chegar diante de Deus e vão dizer: Senhor, nós cantamos na tua presença, Senhor, na tua presença nós profetizamos, Senhor, nós fizemos muitas obras missionárias. Ele vai olhar para dentro do indivíduo e vai dizer assim: apartai-vos de mim, tu que praticou iniquidade, eu não te conheço, não sei quem é você. Mas Senhor, como não? Na sua igreja, nas tardes da bênção, na sua casa, eu estava lá, congregando, participando, sentado nos bancos, fazendo isso ou aquilo. Ele vai olhar para o seu coração. Irmãos, Deus não nos vê como o homem vê. Deus não vê a gente de fora para dentro, Ele vê a gente de dentro para fora. Deus não olha a aparência. Quando Samuel chegou diante dos filhos de Jessé, o filho mais velho chegou para ele e alguém disse assim: olha, esse é o ungido do Senhor. O Senhor chegou para ele: não é. Sabe por quê? Você está vendo a aparência, você está vendo o que ele faz, você está vendo a capacidade física, você está vendo a capacidade humana, você está vendo a inteligência e o intelecto dele, mas você não sabe o que ele tem dentro dele. Não tem mais azeite, secou, não é digno de ser salvo. Azeite exercia um papel importante em Israel como símbolo de bênçãos espirituais. O azeite era símbolo de ricas promessas, como o Salmo 133, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. É como um azeite precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, e ali o Senhor ordena as bênçãos dele. O azeite representa as bênçãos do Senhor. Todas as pessoas tinham no seu costume de carregar consigo azeite. Todas as pessoas. O azeite tinha um simbolismo muito forte no meio do povo. Tinha um simbolismo muito forte. Nós estávamos falando das virgens prudentes e virgens loucas. As loucas não tinham azeite. As loucas não tinham o ingrediente sagrado que as conduziria até a presença do noivo. Suas lâmpadas estavam apagadas, mas 5 delas prudentes tinham azeite, e a Bíblia diz que todos adormeceram. Esse adormecer aqui significa morte física. Elas morreram, todas morreram, mas chegou um dia em que elas ouviram um grito alarido: eis aí o noivo. E saiam-lhes ao encontro. Elas levantaram no sono
e saíram ao encontro do noivo. Quando chega na presença do noivo, as que tinham azeite entrou para as bodas, as que não tinham foram rejeitadas pelo noivo. Assim será também com a igreja, irmãos. A igreja de Jesus, às vezes Jesus não voltou coletivamente, mas voltou para algumas pessoas aí. Quantas pessoas morreram de ontem para hoje? Quantos servos de Deus perderam a vida de ontem para hoje? Eles adormeceram. Será que adormeceram com azeite nas suas candeias? Será que tinham azeite nos seus corações, na sua vida? E quando o noivo chegar, quando o trombeta soar, vão todos se levantar. Eu me lembro de Daniel, capítulo de número 12, parece versículo de número 3, se não me falha a memória, diz assim, e naqueles dias, uns se levantarão para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mas aqueles que muito anunciaram a minha palavra, resplandecerão como o sol. Aleluia. Você tem azeite, irmão? Tem azeite aí? Você pode sentir esse azeite jorrando na sua vida. Você pode sentir que o Espírito de Deus está aqui. Você pode saber, como disse o Jacó, o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Quando Zacarias teve aquela visão, a última mensagem que eu preguei aqui, eu falei sobre ele. Zacarias teve uma visão, um sonho, capítulo 4 de Zacarias. Ele sonhou, ele via algo tremendo. E Deus chamou Zacarias para si. E disse: Zacarias, vem aqui. E Zacarias foi lá onde estava o Senhor. O Senhor disse: Zacarias, olha para o horizonte, olha para o infinito, vê o que, me fala o que você está vendo. E Zacarias olhou e espiritualmente ele falou: olha, Senhor, eu estou vendo uma árvore. Que árvore é essa? Uma oliveira. E desta oliveira está saindo azeite, e esse azeite está jorrando para os canudos que caem nas lâmpadas. As lâmpadas é você, irmão. Você é uma lâmpada de Deus. A responsabilidade de estar ligada é sua. Receba o azeite do Senhor. Receba o azeite dos canudos que está jorrando na sua vida. Não rejeite esse azeite magnífico, maravilhoso, que faz com que as suas lâmpadas permaneçam acesas. É uma coisa importante. As lâmpadas delas tinham azeite, de outras não tinham. Vamos trazer para os nossos dias lâmpadas. Vocês são o quê que eu falei? São lâmpadas, eu falei isso? Vocês ouviram bem? Quem ouviu aí eu falando que nós, a igreja de Jesus é um castiçal e nós somos as lâmpadas. Pronto. Lâmpada que tem azeite ilumina, sim ou não? Lâmpada que tem azeite clareia, sim ou não? Lâmpada que tem azeite, ela mostra o caminho, sim ou não? Lâmpada que tem azeite tem um brilho diferente. Agora, lâmpada que não tem azeite, por mais que você tente acendê-la, por mais que você tente fazer alguma coisa, por mais que nós tenhamos a intenção de impressionar aqueles que nos veem. Quantas pessoas que vêm para a igreja e dá glória a Deus, grita e pula para impressionar os irmãos, para os irmãos pensar: poxa, que pessoa maravilhosa, que crente abençoada, que mulher espiritual, que homem espiritual, mas no fundo, é uma lamparina sem azeite. Aí o que acontece? A lamparina que não tem azeite, ela começa a soltar fumaça. É a fumaça ardida, é a fumaça que vai para os olhos e arde. Vocês que são tem mais idade, né? Sabe o que eu estou falando? Lamparina, as nossas mães usavam, nossas vós usavam muita lamparina, colocavam querosene, um receptáculo com querosene e um pavio que vinha até na ponta da lamparina, acendia. Se tivesse querosene, a lamparina acendia e ficava boa, mas se não tem, começa a soltar uma fumaça preta. Aquela fumaça faz mal. Crente sem azeite faz mal para a sociedade. Crente sem azeite não tem como brilhar. Crente sem azeite não tem como iluminar.
crente sem azeite, ele não tem condições nem de dar um bom testemunho. O crente precisa ser azeite. O azeite representa o poder de Deus nas nossas vidas. O azeite representa a responsabilidade que nós temos que ter com a nossa fé, porque nós somos chamados de cristão, e o cristão, a Bíblia diz que é um representante legal de Deus na terra. Deus te deu legalidade para representá-lo aqui. Você é um representante de Deus, e nós temos que entender isso e ter responsabilidade para entender isso e dizer: não, eu sou responsável, eu sou um representante de Deus na terra. Eu não tenho que fazer fiura, eu não tenho que falar mal dos outros, eu não tenho que comprar e não pagar, eu não tenho que maltratar ninguém, eu tenho que perdoar, amar os irmãos, porque eu represento Cristo. Eu sou um Cristo menor, sou um representante de Deus na terra. Quando nós somos chamados para representar alguém, a gente tem que representar bem, sim ou não? A prefeita de Itaberaí às vezes coloca pessoas, fala: olha, eu não posso ir nesse evento. Você vai, a pessoa vai e representa bem a prefeita. Por quê? Porque se não representa bem, a prefeita que ela mandou vai chamar a atenção. Assim também é Deus. Se você não representa bem o céu que você não almeja, que nós não somos dessa terra, irmãos, nós somos do céu, nós somos de lá, nós não somos de cá. Nós representamos aqui a terra em que nós vamos morar. Nós representamos aqui a nossa pátria amada, que não é somente o Brasil. A nossa pátria amada espiritualmente é o céu, é a Nova Jerusalém, é a presença de Deus. Lá é a nossa pátria. Aqui nós somos forasteiros, aqui nós somos de passagem. Estamos só de passagem. Aqui nós estamos de passagem. Você é um passageiro da agonia. Para você aguentar a agonia dessa vida aqui, quanta coisa feia que você olha e está vendo todos os dias. Você não pode levantar de manhã e abrir a porta sem dar de testa com uma pornografia, com a mulher nua, com um palavrão, com gente fazendo coisa errada. Todo dia você se levanta, quando se abre a porta, se depara com aquilo que realmente não representa a nossa pátria, não representa o nosso céu. Se você realmente quer, se eu quero representar bem o meu Deus, eu tenho que ter azeite, eu tenho que ter o Espírito Santo, eu tenho que ter a glória. Encontramos a Bíblia falando sobre os apóstolos, que Jesus disse: fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E eles ficaram lá, e lá até que do alto o azeite desceu, lá do alto o Espírito Santo desceu, e a Bíblia diz que estavam eles no mesmo lugar. De repente veio um vento veemente, impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. As línguas de fogo caíram sobre eles, sabe por quê? Porque ali tinha azeite. Eles estavam aguardando ansiosamente por aquele momento maravilhoso. Por isso a igreja de Jesus precisa representar bem os céus, onde será a nossa eterna morada. Alguém fala que a eterna morada é o cemitério. Não é. A eterna morada do crente é o céu. A eterna morada do crente não é no cemitério, não, é no céu, porque na hora que a trombeta soar, esse corpo que estava morto será ressurreto, será ressuscitado. Capítulo 4 de 2 Tessalonicenses: não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, aqueles que já morreram, porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e estaremos para sempre. Esse para sempre fala de eternidade. Então lá é a nossa eterna morada, na presença do Senhor. Glorificado seja para sempre o nome daquele que vive e que reina
para todo sempre. Meus irmãos, vamos fazer jus à nossa representatividade. Vamos vender bem o nosso produto e vender com honestidade, mostrando ao mundo que os céus é melhor do que o pecado, que o diabo não tem nada para oferecer nesse mundo, mas nós podemos mudar o curso da história de alguém através do Evangelho, e o Evangelho chegando, entra e transforma e modifica, e o indivíduo que é pecador, miserável, inconverso, se torna um pecador remido, lavado com o sangue de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe as irmãs. Que as irmãs possam ser cheias deste azeite magnífico e maravilhoso.